que a gente não vai conseguir dar conta do ensaio todo, porque o ensaio é um pouco complexo e quando eu estava preparando eu percebi que não dava para fazer em 60 minutos, né? Eu queria só pedir que alguém me informasse se está dando para ouvir o áudio, se está legal, botei um joinha para dizer se vocês estão me ouvindo bem. A gente está no Instagram e está no Facebook agora. Tá dando para ouvir direitinho? Ó, beleza. O livro que a gente, o ensaio, ruído ao fundo, deve ser o ar-condicionado, mas aí fica difícil, que eu não tenho como desligar o ar-condicionado. Oi, Max, beleza, obrigada. Então vamos começar. Olha, é o seguinte, o ensaio que a gente vai trabalhar, ele tá nesse livro aqui, tá? É uma coletânea de ensaios do Léo Strauss, chama Uma Introdução à Filosofia Política, pela Realizações. Então a gente vai tratar simplesmente de um ensaio que tem aqui, que se chama As Três Ondas da Modernidade. Então, eu vou tentar falar devagar, porque é um pouco denso o ensaio, mas ele tem vários insights muito importantes, por isso que eu tive vontade de compartilhar com vocês. Essa aula é bem despretensiosa, eu estou simplesmente compartilhando com vocês alguns dos meus estudos, né? Então, vamos lá. A gente não vai conseguir dar conta do ensaio todo, muito provavelmente. Então, assim, as três ondas da modernidade, de que o Léo Strauss fala, são três momentos, né? Ele vai abordar três eventos, né? Três interpretações da modernidade. E a primeira onda que ele chama tem a ver com Maquiavel e com Hobbes. A segunda onda da modernidade tem a ver com Rousseau. E a terceira onda da modernidade vai ter algo a ver com Nietzsche. Então a gente vai ver o que é que a gente consegue fazer, apresentar para vocês, e aí a gente dá continuidade no próximo fim de semana. Então vamos lá. O Léo Strauss, ele parte da ideia de que existe uma crise na modernidade, certo? Ele tem uma concepção de filosofia política que é uma concepção de que a filosofia política antiga ela tinha uma tendência de buscar a virtude era algo essencial, e isso vai se perdendo na modernidade. Então, a crise da modernidade, para o Léo Strauss, é principalmente uma crise da filosofia política. Por quê? Porque para o nosso tempo, né, o que ele vai chamar de modernidade, e ele vai englobar tanto o período moderno quanto o período contemporâneo, a própria filosofia política é impossível, já que na definição dele, a filosofia política tem a ver com uma noção de política que busca o bem comum, que busca a melhor ordem, o melhor regime, que era um pensamento próprio da antiguidade e que vai ser revista na modernidade a partir de Maquiavel, como a gente vai ver, né? Então, qual é o problema do homem moderno, né? Ele inicia dizendo como é essa crise da modernidade. É que para o homem ocidental já não é possível saber o que é o certo, o que é o errado, qual é a ordem social justa ou boa ou melhor, certo? Isso tem a ver com vários momentos da modernidade. Uma das questões é a questão de que o conhecimento ele fica muito restrito ao que se entende como conhecimento científico. O conhecimento científico ele não pode validar juízos de valor, ele limita-se a juízos factuais. E nós precisamos de juízo de valor para buscar uma ordem melhor das coisas. Nós precisamos asseverar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é belo. Quando eu abro mão desse juízo de valor e eu fico simplesmente com juízos factuais, como é a questão do conhecimento científico, então eu perco essa capacidade de valoração, né? Então, já que a filosofia política, nessa concepção, ela pressupõe os juízos de valor, pressupõe que eles possam ser validados racionalmente. Quando não é possível essa validação, então a gente tem uma crise. Então, assim, a modernidade ela vai se caracterizar por uma crise da filosofia política. E para o Léo Strauss, essa crise da filosofia política é a crise da modernidade, né? Então, a cultura moderna ela é enfaticamente racionalista.
ela acredita no poder da razão, de modo que, se tal cultura perde a fé na capacidade de a razão validar as suas metas mais altas, ela de certo está em crise. Então vamos lá. Se a modernidade ela é caracterizada pela valorização da razão, quando eu não acredito mais que a razão é capaz de fundamentar uma ordem social, um juízo de valor acerca da melhor ordem, então esse momento ele está em crise. Então é o que ele chama de crise da modernidade. Qual é a outra peculiaridade, então, da modernidade? É a fé bíblica secularizada. O que é que significa dizer que há uma característica da modernidade como uma fé bíblica secularizada? Você não espera pela vida no paraíso, mas você pensa em constituir o paraíso na terra por meios puramente humanos. Então, a secularização, ela é uma preservação dos pensamentos, dos sentimentos, dos hábitos de origem bíblica, mas ligado a uma atrofia, a uma perda dessa mesma fé bíblica. Então você mantém os pensamentos, o sentimento, esse sentimento escatológico, né? Mas você perde propriamente a fé bíblica. Então a modernidade, sempre segundo Léo Strauss, que é o autor que a gente está trabalhando, ela vai se caracterizar por esse sentimento, né? por essa característica de secularização. Então, algumas mentes, alguns pensadores foram marcantes para estabelecer esse período moderno, né? E eles sabiam efetivamente o que estavam fazendo. Então, as mentes que romperam com o pensamento pré-moderno tinham consciência do que estavam fazendo. Uma dessas mentes, né, um desses pensadores é o Maquiavel. Então, vocês já devem ter ouvido falar, é um pensador muito conhecido. Nicolau Maquiavel, ele questionou o valor da filosofia política tradicional e sustentou que a verdadeira filosofia política começava com ele, certo? Então, Maquiavel, ele inaugura a modernidade, né, junto com Hobbes, sabendo que a inaugura, porque ele está propondo algo bastante distinto. E como é essa nova proposição de Maquiavel? Ele vai se opor ao idealismo da filosofia política tradicional. Ele opõe ao idealismo da filosofia política tradicional uma abordagem realista das coisas políticas. Então, o tal do realismo político proposto por Maquiavel. Bom, tem uma noção do pensamento de Maquiavel que é importante, que ele chama a fortuna e a virtude. Fortuna aqui, não entendam que não tem nada a ver com fortuna de dinheiro. Fortuna tem a ver com as circunstâncias, com as necessidades do tempo presente, com a sorte individual. O Maquiavel ele vai apresentar uma frase que diz o seguinte: a fortuna é uma mulher que pode ser controlada pelo uso da força. Essa frase é importante para entender que em Maquiavel vai haver uma distinção do pensamento antigo no sentido de você poder domar essas circunstâncias, tá certo? Então isso vai ser importante na contraposição do pensamento de Maquiavel ao pensamento antigo, tá certo? Então vamos lembrar o seguinte, de algumas características do pensamento político antigo. No pensamento político antigo, o estabelecimento do melhor regime depende da coincidência, da convergência improvável entre filosofia e poder político. Vamos pensar, por exemplo, na República de Platão. Na República de Platão existe ali uma ideia de que o melhor regime ele seria possibilitado pelo regime dos filósofos, pelo governo dos filósofos. Isso é uma coincidência casual. Se isso não acontecer, você não tem o melhor regime. Então, para Aristóteles, por exemplo, o melhor regime não pode ser estabelecido se não houver a matéria apropriada, seja a natureza do território, seja a natureza do homem. Então, se você não tiver essas circunstâncias favoráveis ao empreendimento do melhor regime, você não tem o melhor regime, certo? Então, isso vai mudar com Maquiavel. Então, tudo isso é importante para a gente compreender essa transição para a modernidade. Então, só resumindo, né, essas características da antiguidade.
Platão e Aristóteles, eles concordam no seguinte ponto: o melhor regime é a ordem mais conducente à prática da virtude, e a atualização do melhor regime depende do acaso, certo? Então, o que o Léo Strauss está chamando a atenção é o seguinte: na antiguidade, você tinha um pensamento acerca do melhor regime, mas a atualização dessa melhor ordem, desse melhor regime, dependeria do acaso, certo? Então, quando Maquiavel vai dizer a fortuna é uma mulher que pode ser controlada, o que ele está dizendo é que o estabelecimento desse regime melhor, e a gente vai ver aí que o melhor para ele é um melhor muito mais baixo, né? Ele pode ser forçado, ele pode ser conseguido à força, né? Não mudando a natureza humana, mas buscando determinadas formas de governo. Então, para Maquiavel, esse obstáculo, né, que havia na antiguidade para o estabelecimento do melhor regime, ele pode ser vencido, porque essa matéria do homem, ela pode ser transformada, tá certo? Então, você tem aí algo que é bem importante da distinção do Maquiavel, do pensamento do Maquiavel para o pensamento da antiguidade, que é uma concepção de natureza humana, certo? Então, é bem importante perceber que o pensamento político ele vai estar ligado também a essa concepção de natureza humana. Maquiavel ele vai rejeitar o entendimento antigo acerca da natureza e, em consequência, da natureza humana. Então, vamos lá, a gente está sempre fazendo essa comparação com o pensamento político antigo para a gente entender o que é essa modernidade, né? Então, para os antigos, todos os seres são dirigidos para um fim, uma finalidade, uma perfeição pela qual anseiam. Então tem um termozinho grego que é telos, é daí que vem a palavra teleologia, que quer dizer a finalidade, a busca de um fim. Então no pensamento antigo, a natureza ela é perpassada por um telos. E o ser humano, como um animal racional e espiritual, ele é perpassado por um telos, por uma finalidade. Então, ele tende a uma perfeição. Isso é algo muito simbólico do pensamento antigo. Então, há uma perfeição específica para cada natureza específica. Há uma perfeição do homem que é determinada pela natureza do homem enquanto animal racional e social. Isso é o pensamento antigo. Dito isso, entende-se também que o homem ele ocupa um lugar no cosmos, tá certo? Então, para o pensamento antigo, o homem ele tem um lugar dentro dessa ordem, dentro desse cosmos. Então, o homem ele tem o seu lugar em uma ordem que ele não criou. Essa ordem está dada, ele está inserido nessa ordem. Dentro desse pensamento antigo, existe também algumas limitações. O ser humano, ele também é pensado com algumas limitações, que eu posso caracterizar citando duas frases, uma do Platão e a outra do Aristóteles. A do Platão vai dizer o seguinte: somos títeres dos deuses. Ou seja, é a questão do destino, a questão de uma limitação, ela está presente aí. Apesar de nós tendermos a essa perfeição, existe também a consciência de uma imperfeição da natureza. Então, a frase do Aristóteles seria: nossa natureza é escrava de muitos modos. Então, você tem aí uma concepção de natureza que busca realizar essa finalidade, né, esse telos, essa perfeição, mas que ao mesmo tempo é perpassada por uma consciência de determinadas limitações. Nós somos títeres dos deuses, nós somos escravos de vários modos, né? Então, dentro dessa visão, você percebe que há um acordo, né? Assim, uma semelhança entre a visão clássica e a visão cristã, né? Entre o pensamento antigo e o pensamento medieval, ou entre Atenas e Jerusalém. Então, de acordo com a Bíblia, ao homem foi dado um lugar também. A justiça é a obediência à ordem divinamente estabelecida. Exatamente como no pensamento clássico. Então, acho que vocês perceberam essa analogia. O homem, ele está em um espaço, em uma ordem que o transcende. Tá certo? Então, tanto no pensamento clássico quanto no pensamento cristão. Então, a justiça, tanto para os clássicos como para os medievais, é a conformidade a essa ordem natural.
Tá certo? Bom, por que eu disse isso? Por que eu fiz essa referência ao pensamento político clássico e a alguma coisa da medievalidade? Porque Maquiavel ele vai rejeitar toda essa tradição filosófica e teológica. Então Maquiavel vai rejeitar isso. Então qual é o movimento aí que o Maquiavel vai fazer? Ele vai dizer que deve-se partir de como os homens vivem, ou seja, é preciso rebaixar o olhar. Essa questão de rebaixar o olhar ela é muito interessante, por quê? Porque se você pensa nos gregos, se você pensa na paideia grega, se você pensa em qualquer contexto do pensamento antigo, eles se baseiam muito na ideia, no ideal, aquela ideia de que existe uma perfeição que é buscada. Então, o grego ele se pauta por uma busca do melhor. Então, assim, o olhar dele está elevado, ele está olhando para algo grandioso. Por isso que você vê aquelas esculturas gregas belíssimas. Por quê? Porque aquilo tá formatando, né? Está sendo formatado a partir de uma ideia, de um ideal, de algo muito maior. Então, na modernidade, né, com Maquiavel, qual é a questão? Rebaixa o olhar. Por quê? Porque essa questão de realizar a virtude, isso é impossível. Então, a gente não pode pensar a política como um deve ser. A gente tem que pensar a política como ela é, né? Então, você baixa o olhar, você rebaixa o olhar para você poder realizar essa ordem. Então, você não está mais buscando uma ordem melhor, virtuosa, perfeita. Não, você está realizando aquilo que é possível, tá certo? Então, o Maquiavel ele vai reinterpretar a questão da virtude, né? Então, a virtude para os gregos era areté, né? Com todo o desenvolvimento do pensamento grego, desenvolvimento espiritual, intelectual, a diké, que é a justiça, ela se torna a areté por excelência, a virtude por excelência. Essa noção de virtude ela vai ser reinterpretada por Maquiavel, né? O conceito de virtude Maquiavel coloca de cabeça para baixo, na verdade, abre mão desse conceito clássico de virtude. Então, para Maquiavel, a virtude não deve ser entendida como aquilo em cujo nome a república existe, mas a virtude existe exclusivamente em nome da república. Então, isso aqui eu queria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui é fundamental para entender a interpretação que o Strauss está fazendo do Maquiavel. Lembra que eu falei em rebaixar o olhar? Então, assim, não é a república que vai tentar realizar a virtude. A própria virtude vai ser a realização da república. Vai ser a realização dessa ordem, dessa manutenção do poder, né? dessa razão pública. Então, nesse sentido, a vida pública propriamente dita, ela não estaria mais sujeita à moralidade. Então, você separa, assim, aquilo que era completamente ligado no pensamento antigo, né, que era a ética e a política, aqui você rompe, né? Então, na vida pública propriamente dita, não pode se sujeitar à moralidade. Então, a sociedade política, ela não pode ser estabelecida e conservada dentro dos limites da moralidade. Então, o Príncipe, né, que é o livro mais conhecido do Maquiavel, ele vai mostrar isso, ele vai mostrar como a manutenção do poder, ela pressupõe que você rompa com a moralidade, né? Então você usa essa moralidade, essa ética como uma mera retórica, mas o príncipe do Maquiavel, ele não está sujeito a essas limitações, ele não estaria sujeito a valores absolutos, né? Então ele relativiza aí efetivamente a questão da moralidade. Então o estabelecimento da sociedade política para o Maquiavel não depende do acaso. Então lembra que eu falei lá, que eu citei as frasezinhas do Aristóteles e do Platão? Para o Maquiavel, o estabelecimento da sociedade política não depende do acaso. Então, existe para o Maquiavel a solução do problema político. Por que que existe? Primeiro, porque a meta é mais baixa. Então, aquela questão que eu falei de rebaixar o olhar, a meta é mais baixa. Você não está querendo realizar a virtude por excelência, a justiça e tal. Você está querendo simplesmente realizar uma ordem ali, a república, manter a paz, né? Então, a meta é mais baixa. E essa meta, ela está em harmonia com o que a maioria dos homens deseja. Então, veja só.
A política ela não está mais sendo pautada por algo transcendente, por valores éticos, não, ela está sendo pautada por uma meta muito mais baixa e que se harmoniza com o desejo do homem. Lembrando que esse homem ele é pensado de uma maneira muito inferior à forma como era pensado na antiguidade. Por quê? Porque os antigos eles concebiam a natureza como a natureza humana na sua essencialidade como aquilo que estava ligado à espiritualidade, à razão, né? Então a natureza para os gregos ela tem uma dimensão muito diferente. Quando o moderno vai conceber a natureza humana, ele vai conceber de uma maneira muito inferior, né? Então, primeiro que o projeto político ele é realizável porque a meta é mais baixa e o acaso ele pode ser conquistado. Então, o problema político ele se transforma em um problema técnico. Então, isso aí, esse movimento que eu tentei mostrar para vocês é o que o Strauss vai chamar de a primeira onda da modernidade, né? Então, o que se requer para combater o mal e o vício no homem não é uma graça divina, não é uma moralização, não é a formação de caráter, né? Toda aquela preocupação do Platão, aquela preocupação de pedagógica, né? Da paideia, da formação da alma, aquilo que caracterizava muito o pensamento pedagógico, filosófico da antiguidade, não é isso que vai combater o mal e o vício no homem. O que o Maquiavel pensa é que para domar o homem é preciso instituições que tenham dentes, né? Então esse movimento ele é muito característico da modernidade. Que movimento? Você achar que o que você precisa é de instituições fortes. Então isso aí é um movimento característico da modernidade. A questão da institucionalidade. Aí você precisa de instituições fortes. Então assim, algumas mudanças ocorreram depois de Maquiavel, mas que estavam em consonância com o espírito de Maquiavel, com o espírito da sua filosofia. O que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver algumas características da modernidade que, embora não tenham sido feitas por Maquiavel, elas estão nessa mesma tendência, né? Nesse mesmo espírito. Então, assim, o que é importante também para a nossa reflexão aqui da modernidade? A questão da emergência da ciência, né? A ciência natural. Por que isso é importante e por que isso tem a ver com o que eu estava falando do Maquiavel? Essa noção de ciência moderna, de ciência natural, ela vai rejeitar a ideia das causas finais, né? O que é causa final? Finalidade, teleologia, a ideia de que o homem tem uma finalidade a atingir. Então, essa ideia de causas finais, ela é relegada. O conhecimento, sim, fica salvo, viu, Camila? Essa live fica salva, depois eu boto no meu canal no YouTube. O conhecimento, ele não é mais entendido como receptividade, mas como atividade. Assim, tem todo um contexto de mudança da concepção de conhecimento que é característica da modernidade, né? O homem, quando ele vai buscar a realização do conhecimento, ele não tem mais uma ideia de passividade, ele vai questionar a natureza, ele vai pôr a natureza em questão, ele vai interpelar a natureza. Você tem um pensador muito importante na modernidade, que é o Bacon, né? Que ele vai pensar a ideia do saber é poder. Então pensa naquela ideia clássica do saber como algo de contemplação, o saber pelo saber. Não é mais assim. Na modernidade é o saber pelo poder. Eu domino a natureza. Eu preciso, o meu conhecimento ele me dá uma possibilidade de intervenção na natureza. Então isso é muito característico da modernidade, né? Então o saber é uma espécie de poder e uma espécie de fazer. A noção de eficácia ela é fundamental também no pensamento moderno, a eficácia. Então o entendimento humano ele prescreve suas leis à natureza. Então você vê que a relação do homem moderno com a natureza ela é muito diferente da relação dos antigos com a natureza. Na modernidade você tem uma certa, digamos assim, um certo orgulho, né, do ser humano pela sua racionalidade, pela sua capacidade técnica, então essa questão do domínio da natureza. Isso é importante para todos os desdobramentos que a gente está tentando ver aqui. Então, o entendimento humano prescreve suas leis à natureza. A verdade e o sentido não são inerentes a uma ordem cósmica
que existe independentemente da atividade do homem. O propósito da ciência, então, é reinterpretado: saber para o poder. Tudo que é bom se deve ao trabalho do homem. Veja só, o homem ele está altamente cioso do seu valor, da sua capacidade. Você está na era da técnica, né? Então, aquilo que é bom se deve ao trabalho humano. Não é um dom da natureza. A natureza, ela fornece o quê? Ela fornece um material, né, para o ser humano trabalhar. Fornece-lhe apenas materiais quase sem valor. E aí o Léo Strauss, ele usa aqui, olha aí, presta atenção, ele usa um termo que é do Locke, do John Locke, o pai do liberalismo. Então, a natureza fornece apenas materiais quase sem valor. Então, você tem aí uma ideia de natureza, ela não tem valor, ela precisa ser dominada pela técnica, ela precisa ser trabalhada pelo ser humano, né? Então, isso aí é algo forte no pensamento moderno. Ok? Então, essa noção de ciência, de conhecimento, tudo isso é importante. Outras mudanças, né, da modernidade. Então, a sociedade política, ela não é natural. Lembra do Aristóteles, né? Na antiguidade, o homem é um animal político. Então, assim, a sociabilidade, ela era algo natural. Na modernidade, você tem o quê? Você tem os contratualistas, né? Você tem que a sociedade, ela é fruto de um pacto, de um acordo, de um contrato. Você tem todas as teorias do Estado, né? Então, isso é uma característica da modernidade. A perfeição do homem não é o seu fim natural, mas um ideal livremente formado pelo próprio homem. Então, isso aí tem a ver com aquilo que eu estava falando, né? De você deixa de lado essa ideia de telos, essa ideia de perfeição, de natureza humana, né? A segunda mudança pós-maquiavélica em consonância com Maquiavel, ou seja, uma mudança que aconteceu depois de Maquiavel, mas que mantém esse mesmo espírito, ela tem a ver exclusivamente com a filosofia política e com a filosofia moral. Que vai ser o quê? Vai ser uma reinterpretação da justiça ou do direito natural em consonância com todos esses desdobramentos do maquiavelismo. Então vamos tentar entender aqui. A gente viu que com Maquiavel havia sido cortado completamente a conexão entre a política e a lei, ou o direito natural, ou seja, a conexão entre política e a justiça é entendida como algo transcendente, como algo independente do arbítrio humano. Então isso aí foi algo próprio do pensamento de Maquiavel. O Léo Strauss vai dizer que esse movimento ele só se completa, ou seja, a revolução maquiaveliana ela só chega à sua completude quando essa conexão ela é restaurada, essa conexão da política com a justiça, mas ela é restaurada num sentido maquiavélico. É isso que a gente vai tentar entender. Então, essa restauração desse elo, ele foi possibilitado por Hobbes. Então, a gente entra aí, né, no outro pensador que vai ser fundamental para essa primeira onda da modernidade. Lembrando do título do ensaio, as 3 ondas da modernidade. A gente ainda está na primeira onda. A primeira onda, ela foi a partir do pensamento de Maquiavel e de Hobbes. Então, agora a gente começa a falar um pouquinho do Hobbes, tá? Bom, enquanto antes dele, antes de quem? Antes de Hobbes, a lei natural era entendida à luz de uma hierarquia dos fins do homem, na qual a autopreservação ocupava o lugar mais baixo, Hobbes entendeu a lei natural exclusivamente em termos de autopreservação. Vamos lá. Hobbes entendeu a lei natural em termos de autopreservação. A lei natural ela passa a ser entendida como direito de autopreservação, como algo oposto a toda obrigação e a todo dever. O desenvolvimento dessa substituição da lei, o desenvolvimento disso é a substituição da ideia de lei natural pelos direitos do homem. Isso aqui é a interpretação do Strauss, não é a interpretação minha. Então, a lei natural ela passa a ser entendida em termos de direito de autoconservação
E o desenvolvimento disso culmina na substituição da lei natural pelos direitos do homem, ou seja, natureza dá lugar a homem e lei dá lugar a direito. Então essa noção de direito do homem, ela vai passar a ocupar o espaço político aí de uma maneira muito forte, tá certo? Então, já no próprio Hobbes, tá um barulho, o barulho deve ser do ar-condicionado, ó, e eu não tenho como desligar o ar-condicionado, senão eu morro de calor aqui. Depois eu tento resolver isso na próxima live. Então vamos lá. Já no próprio Hobbes, o direito à autopreservação inclui o direito à liberdade corporal e a uma condição na qual o homem não esteja insatisfeito com a vida. Se aproxima do direito à autopreservação confortável, que está na base da doutrina de Locke. Vocês estão percebendo que de vez em quando eu falo do Locke, considerado o pai do liberalismo, certo? Então, assim, nessa gênese da modernidade, nessa onda da modernidade, a gente está incluindo, inclusive, a formação do liberalismo, né? Então, quando você pensa nessa questão da autopreservação como um direito, né? O direito a uma autopreservação confortável, que é algo que se aproxima, que estaria na base da doutrina do Locke, é uma consequência a ênfase na questão econômica, né? Então, assim, sempre mostrando para vocês que essa não é uma interpretação minha, é uma interpretação do Léo Strauss. A gente está fazendo aqui o trabalho de tentar entender esse ensaio primeiro, depois a gente pode fazer algumas críticas. Então, a ênfase cada vez maior na economia é uma consequência. Vamos resumir aqui a história, porque deve estar ficando complicado para vocês, né? Mas vamos com fé que vai dar certo. Vamos resumir a primeira onda, tá certo? As características da primeira onda da modernidade foram a redução do problema político e moral a um problema técnico e o entendimento de que o conceito de natureza precisava ser revestido pela civilização entendida como um mero artefato, tá certo? Então, todas essas características, ambas as características, elas foram alvos, elas foram criticadas por Rousseau. Então a gente vai agora entrar no pensador que vai possibilitar essa segunda onda da modernidade, que foi o Rousseau, e eu creio que não vai dar tempo da gente falar ainda no Nietzsche, aí a gente fecha, mas vamos tentar entender aqui o movimento do Rousseau, que é bem importante. Então a segunda onda da modernidade, ela tem início com Rousseau. Tem uma frasezinha do Rousseau que o Léo Strauss vai colocar como sendo fundamental para entender esse momento. Vai dizer o seguinte: os políticos antigos falavam sem cessar de costumes e virtudes. Os nossos só falam de comércio e de dinheiro. Então, essa é uma frase do Rousseau, que vai modar um certo pensamento muito importante na modernidade, tá certo? Então, o Rousseau, nesse sentido aí, dessa frase que eu falei, uma parte do pensamento do Rousseau vai lançar um protesto em nome da virtude. Você viu que ele criticou. Os políticos antigos falavam sem cessar nos costumes e na virtude. Os nossos, ou seja, do tempo do Rousseau, só falam em comércio e em dinheiro. Então, o Rousseau ele vai se opor tanto à monarquia absoluta, né, quanto ao comercialismo utilitarista das repúblicas modernas. Não obstante, diz o Strauss, não obstante, Rousseau não foi capaz de restaurar o conceito clássico de virtude como o fim natural do homem, como a perfeição da natureza do homem. Então, Rousseau ele lança uma crítica aos pensadores da modernidade, ele lança uma crítica ao utilitarismo mercantilista, comercialista e tal. Ele faz um apelo à noção de virtude, mas ele não consegue resgatar aquela virtude clássica, aquela virtude dos antigos, aquela areté. Por que ele não consegue resgatar? Porque ele já estava pautado por uma noção de estado de natureza que era um conceito da modernidade. Então, o Rousseau, ele reinterpreta a virtude a partir desse conceito de estado de natureza, ou seja, o estado de natureza é a base ali, é o princípio, né, do desenvolvimento do homem, da natureza do homem. Então, em uma linguagem pós-russoniana, em uma linguagem depois de Rousseau,
a humanidade do homem é devida não à natureza. Então ele não conseguiu resgatar aquela noção grega de uma natureza humana que tende à perfeição. Não é isso. Mas ele vai entender que essa humanidade, ela depende, a sua realização depende de um processo histórico. E esse processo histórico, ele não é teleológico. Ou seja, não é aquela finalidade em busca de uma perfeição que é guiada pela natureza humana. Aquilo que eu falei no começo da aula. Não. Uma ideia de processo histórico diferente. Então, esse conceito de história, como processo no qual o homem se torna humano sem pretendê-lo, seria uma consequência da radicalização russoniana do conceito hobbesiano de estado de natureza. Então, vamos lá. O estado de natureza para o Hobbes. O Hobbes pensava o homem como o lobo do homem, como um selvagem, né? Como belicoso, como violento. O Rousseau, por sua vez, ele vai pensar o homem como um selvagem, que não é nem bom nem mal, né? A história lá do bom selvagem. Mas a questão é que ele tem uma maleabilidade que lhe permite uma certa orientação, mas ele não possui aquela natureza humana, tal como pensada pelos gregos, que lhe oferece um norte. Ou seja, eu não tenho uma orientação de como conduzir o ser humano, para onde conduzir o ser humano, a não ser de uma forma muito limitada. Eu não tenho aquela noção de inserção do homem no cosmos, eu não tenho aquela noção de inserção do homem numa ordem divina. Então, lembra que a gente está num período de secularização, que a modernidade ela é caracterizada por essa secularização. Então, sob determinadas condições, em um determinado estágio do seu desenvolvimento, o homem é incapaz de preservar a si mesmo, a não ser pelo estabelecimento da sociedade civil. Então, a única dica, né, que a natureza humana dá, segundo Rousseau, é que o homem, em um determinado estágio, ele precisa da sociedade civil. Então, assim, lembra que o Rousseau, ele é um contratualista, né? Então, essa questão da sociedade civil. Como é que ele vai pensar a sociedade civil? Os membros da sociedade devem ser igualmente sujeitos inteiramente sujeitados às leis para cuja produção todos foram capazes de contribuir. Eu estou começando a apresentar para vocês uma noção fundamental no pensamento do Rousseau, que é a noção de vontade geral. O pensador que a gente falou, o Hobbes, ele também é um filósofo contratualista. Ele pensa a entrada do homem na sociedade civil como uma necessidade de salvaguardar o homem da sua própria belicosidade. Só que o Hobbes, ele pensa num estado como Leviatã, num estado absoluto, num estado que se impõe, né, de uma maneira extremamente forte ao indivíduo. O Rousseau, ele vai pensar algo de uma maneira mais sutil, né, de uma maneira mais assim, eu diria até ardilosa, né, mas já fazendo juízo de valor. Mas por quê? Porque ele vai usar esse conceito de vontade geral para legitimar esse poder que subjuga o indivíduo, né? Então, essa noção de vontade geral, ela tem efetivamente um pendor coletivista, né? Mas ela foi extremamente importante para o desenvolvimento de uma outra tendência de pensamento da modernidade. Então, assim, o que é que se depreende dessa primeira noção aí que a gente trabalhou? Não deve haver possibilidade de apelar das leis positivas a uma lei mais alta, a uma lei natural. A fonte da lei positiva é a vontade geral. Então, a vontade geral, ela é absoluta. Ela é absoluta. Essa noção de vontade geral, apresentada por Rousseau, né? Ela toma o lugar da lei natural transcendente. Você não tem mais como fazer um apelo a uma lei natural transcendente. Então, a vontade geral, ela é legítima, ela é absoluta. Então, vamos lá. Todo mundo está falando do ar-condicionado. Eu vou desligar, então, o ar-condicionado. Peraí. Vamos lá. Vou ter que resolver. Eu acho que melhorou, né? Do ar-condicionado mesmo. Vou ficar morrendo de calor aqui.
Pois é, eu desliguei o ar-condicionado. Eu vou morrer de calor aqui para continuar essa aula para vocês. Vai dar certo. Então vamos recapitulando aqui, né? Que já está bem adiantado. A modernidade partiu da insatisfação com o abismo entre o ser. Agora dá para ouvir, tá? E não dava para ouvir nada antes. Eu falei 40 minutos aqui, vocês não estavam ouvindo. Vamos lá. A modernidade partiu da insatisfação com o abismo entre o ser e o dever ser, o atual e o ideal. A solução sugerida na primeira onda da modernidade que eu falei, foi aproximar o dever ser do ser, rebaixando o dever ser de maneira a não fazer exigências altas demais ao homem. Então falei para vocês que o projeto político da modernidade ele era realizável porque houve um rebaixamento da exigência feita, né? A despeito desse rebaixamento, a diferença fundamental entre ser e dever ser permaneceu. Mesmo Hobbes não foi capaz de simplesmente negar a legitimidade da remissão a partir do ser a uma ordem de dever ser, ou seja, a uma outra ordem que não aquela que era dada, né? Que seria a lei natural ou a lei moral. Esse conceito do Rousseau de vontade geral é o que vai tornar possível acabar com essa separação entre o ser e o dever ser. A noção russoniana de vontade geral, ela é infalível, porque basta ela ser que ela tem a legitimidade, né? Então, ela mostra como a separação entre o ser e o dever ser podia ser vencida. Por que essa noção de vontade geral proposta pelo Rousseau é infalível? Porque a vontade geral é generalizável, ela é universalizável. Ela é boa porque ela é racional, e ela é racional porque ela é geral. Então lembra que na modernidade a gente tem um racionalismo exacerbado, tá certo? Então a possibilidade de generalização da vontade, que não é mais uma vontade particular, faz com que essa vontade ela seja legítima. Então você tem uma concepção política do Rousseau, que é a noção de vontade geral, que ela está bem inserida nesse contexto de racionalidade da modernidade. Então esse pensamento da época, né, ele atingiu a sua plena claridade, né, atingiu a sua culminância na doutrina moral de Kant. Então, para o Kant, o teste suficiente para a bondade de uma máxima da ação é a sua susceptibilidade de tornar-se princípio de legislação universal. Então, vocês devem conhecer o imperativo categórico do Kant, né? Então, essa ideia de generalização. Então, a mera forma da ação, né, que é a universalidade, ela garante a sua legitimidade. Qual é a consequência disso, né? O que é que isso traz de consequência? As leis morais, enquanto leis da liberdade, elas não são mais entendidas como leis naturais. Os ideais morais, os ideais políticos, eles não são mais estabelecidos com referência à natureza do homem. Esse é o movimento que a gente está fazendo. A primeira onda, a segunda onda, o distanciamento dessa noção de natureza humana, né? Então, os argumentos tirados da natureza do homem perdem a importância. A única orientação a respeito do futuro, do que os homens devem fazer, aquilo a que os homens devem aspirar, é fornecido pela razão. Então entende aí o que é que foi tido como consequência disso na modernidade. A ideia de natureza humana ela perdeu a sua validade, a sua legitimidade. Então, a razão, ela toma o lugar da natureza. Isso é uma característica, uma peculiaridade da modernidade. A razão, ela toma o lugar da natureza, ela tem mais importância, né? Então, essa foi a parte do pensamento do Rousseau que inspirou Kant, que inspirou a filosofia idealista alemã, que inspirou a filosofia da liberdade no sentido do idealismo alemão. Tá certo? Então, o idealismo alemão, ele aceitou e radicalizou a noção de vontade geral. Então, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, tem todo um movimento filosófico, que é o que a gente chama também de romantismo, né? Que tem uma relação com essa ideia do Rousseau.
Agora, o Rousseau, ele tem uma outra parte do seu pensamento que influenciou uma tradição aí bem diferente, que não vai dar tempo da gente tratar agora, tá? Porque faltam 15 minutos, porque eu nem sei se vocês conseguiram acompanhar o começo da aula por conta do ruído, né, que vocês falaram, mas assim, existe uma outra parte do pensamento do Rousseau que é aquela que vai descambar na terceira onda, que vai influenciar, inclusive, o Nietzsche. Que parte é essa, né? É aquela que pode ser depreendida da seguinte frase: o homem nasceu livre, mas em toda parte está a ferros. Como essa mudança ocorreu? Ignoro. O que pode torná-la legítima? Creio poder resolver essa questão. Então, essa ideia de que a civilização ela impõe determinadas restrições, né, ao ser humano, ela vai estar na base, né, na influência dessa terceira onda da modernidade. Então, isso é um outro lado do pensamento do Rousseau que vai influenciar o pensamento político moderno. Então, pessoal, não vai dar tempo de eu tratar dessa terceira onda, que é a que vai reverberar no pensamento do Nietzsche, mas no próximo fim de semana eu volto a falar dela e aí eu fecho o raciocínio apresentando para vocês, completando esse ensaio do Léo Strauss. E aí eu faço uma revisão, porque depois eu vou olhar o vídeo, eu não sei se perdeu, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, tá certo? Então, eu tenho consciência de que é um pouco duro, né, assim, esse raciocínio, tudo isso que eu falei, mas é o que eu disse para vocês, eu estou simplesmente compartilhando com vocês as minhas pesquisas, então, sem muita pretensão. Depois eu posso disponibilizar textos, vocês podem me procurar do privado, me pedindo alguma orientação, ou então deixar algumas perguntas aí, tá certo? Então, eu agradeço aí quem participou e no próximo fim de semana, provavelmente no sábado, a gente conclui esse ensaio, beleza? Obrigada aí pela atenção.